Bem, pessoal, voltando aí à segunda parte. A primeira parte eu falei da parte de algoritmos, né? De tipos de dados e como representar isso em pseudocódigo. Já vou disponibilizar logo um vídeo sobre como fazer um código em pseudocódigo, ok? Conforme eu já expliquei na sala. Então aqui é só mais a parte da revisão do fluxograma também, ok? Então, o fluxograma é um diagrama para a representação de um algoritmo. Ou seja, eu posso representar o algoritmo na minha linguagem funcional, na linguagem natural que eu conheço, no caso português, cada um a sua nacionalidade, por exemplo, inglês ou francês, ok? Então eu explico o algoritmo como que ele funciona na linguagem natural, linguagem funcional da pessoa, ok? Outra forma é o pseudocódigo, que é um resumo da linguagem funcional, utilizando comandos, alguma coisa que você já consegue trabalhar. Agora tem a parte do fluxograma, que eu vou estar passando para vocês, e depois uma linguagem de programação. No caso, como a gente vai trabalhar durante todo o curso com a linguagem C, a gente vai utilizar o compilador C++, Dev C++, da Bluetooth, que compila os códigos em C para Windows, ok? É o compilador comum aí que a maioria usa. Se você utilizar Linux, você tem que procurar um outro compilador. Mas vamos lá, diagrama para representação de algoritmo. Ela é uma representação gráfica por símbolos especiais da definição, análise ou método de solução de um problema. Okay? Então, através dos gráficos, eu interpreto um algoritmo e posso implementá-lo numa linguagem de programação. Tudo bem? As formas de representação gráfica são vários símbolos utilizados na programação estruturada. A seguir, a gente tem uma relação. Só uma coisa que eu esqueci anteriormente, porque a gente fala fluxograma. Porque basicamente ele segue um fluxo, ok? Igual um rio, se passar 10 mil litros de água ou 1 milhão de litros de água, ele sempre vai seguir aquele fluxo, correto? Se você tem várias formas de representação através de diagramas. Por exemplo, você está numa empresa, você quer representar toda a organização da empresa, você usa um organograma, correto? Se você está trabalhando com banco de dados, você tem os diagramas de banco de dados. Se você for representar o algoritmo, o que executa o código dentro de um sistema, então aí a gente chama de fluxograma, porque tem um fluxo, tem uma entrada de dados, um processamento, tem um início, tem uma entrada de dados, tem um processamento, tem uma saída e tem seu fim. Okay? É um fluxo. Toda vez que eu executar o algoritmo, ele vai executar esse fluxo de dados. Okay? Então, primeiro aí a gente chama terminal, mas na verdade ele indica o início e o fim de um programa, de um algoritmo. Okay? Quando a gente fala programa, algoritmo, a gente meio que assimila os dois. Okay? O conector, o primeiro terminal é uma elipse, ele não é um círculo perfeito, mas ele é um círculo, então a gente chama de elipse. O seguinte é um conector que a gente usa para fazer conexões entre um algoritmo. Imagina um algoritmo imenso, não cabe numa folha de papel ou numa cartolina, que seja, onde for. Então você tem que fazer vários conectar um ou outro, saber onde termina e onde começa. Então você coloca lá conector e marca que ele está indo para um outro lugar, ok? Quando eu represento uma entrada de dados que o usuário vai inserir ou alguma coisa vai inserir os dados no meu sistema, é esse quadrado aí com os 4 lados diferentes. A gente fala equilátero, né? Os 4 lados diferentes. Então isso aí significa entrada de dados, indica a entrada. No exemplo anterior não tem lá o leia, n, leia variável, então é aí que eu vou colocar a informação. Vou representar a entrada de informação, desculpa. O seguinte é o retângulo, que significa o processamento, quando eu tenho algum processamento. No exemplo anterior eu não fiz n igual a n mais 2, aquilo é um processamento. Então eu represento esse processamento aqui dentro desse retângulo, ok? Por fim, eu tenho a saída, que é a saída de vídeo, que a gente representa. Indica a saída de informações processadas para o usuário para qualquer dispositivo saído como monitor. Okay? Eu coloquei impressora aqui, mas quando a gente representa impressora, é o desenho de uma folha rasgada, como se ela tivesse sido rasgada no meio, a impressora. Esse aqui é o símbolo de um monitor de tubo. Porque esse monitor daquelas TVs, monitores antigos, bem grandão, bem pesado,
ele representa isso daí. A parte boleada é a tela, né? E atrás como se ele tivesse um projetor de raios que fazia isso aí. O seguinte é o losango, que é um quadrado de lado, né? A gente já fala losango, que representa uma condição. Lá na frente vocês vão entender isso aí, quando a gente utilizar estruturas de repetição e estruturas de decisões. E por último, e extremamente importante, é a seta de fluxo de informação. Se eu fizer um fluxograma e não colocar setas na direção correta, o meu algoritmo está totalmente errado. Indica o caminho do processamento, pode tomar, ok? Então, o princípio para a resolução de um problema usando algoritmo. Para desenvolver um diagrama correto, devemos levar em consideração diagramas de blocos devem ser feitos e quebrados em vários níveis, ou seja, tem que ter um algoritmo maior e depois você ir quebrando isso aí em níveis menores, né? Para o desenvolvimento correto de um bloco, sempre que possível, deve ser feito de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como eu falo, né, como eu brinco nas aulas, o sinal do Pai Nosso, né? Para me livrar dos alunos. Não, brincadeira, pessoal, não quero me livrar de vocês. Pelo menos não até o final do ano. Então, a representação do algoritmo é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. É incorreto ocorrer o cruzamento de linhas de fluxo. Eu não posso fazer uma seta uma em cima da outra. Okay? Então, o certo é quando eu já fiz uma linha, eu estou chegando a fazer tipo uma ponte, como eu mostrei em sala de aula, aí você representa que você pulou de um lado para o outro. E o certo é transcrever o bloco em uma pseudolinguagem. Na verdade, a gente faz o fluxograma e já passa para a linguagem de programação direto. Okay? O exemplo aqui é o cálculo da área do retângulo. Eu tenho o início, lembra da elipse lá, do círculo não perfeito que eu falei para vocês? Eu tenho ler altura, que é a minha variável altura, eu não preciso declarar, eu posso declarar ela no momento da entrada. Ler largura. A área vai ser a altura vezes a largura e eu vou exibir a área. E fim, tá vendo? Início e fim. Início, entrada dos dados, processamento, exibição dos dados e fim. O algoritmo é isso daí, ok? Se eu fosse fazer isso em um pseudocódigo, no Visual G, eu pegaria esse algoritmo, correto? Pegaria esse algoritmo, eu pegaria esse algoritmo, olharia ele e transcreveria ele para uma linguagem. Aqui no caso a gente vai tratar do pseudocódigo, né? Transcrever isso aí para o pseudocódigo. Então eu dou um nome para o algoritmo, cálculo da área, declara largura, altura e área, que eu preciso de duas variáveis, uma para altura e uma para largura, uma para armazenar a área, do tipo real. Início, eu faço a leitura da largura, da altura, desculpa, depois eu faço a leitura da largura. Tendo a altura e tendo a largura, eu consigo calcular a área. A área vai receber a altura vezes largura. Eu vou mostrar a área e, por fim, eu vou fazer o fim do algoritmo. Correto, pessoal? Então, beleza. Essa é a parte do fluxograma. Tudo bem?